Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que assim tá com um problemão, né, para vender Nkunku e Nicolas Jackson, né? Isso para não citar os outros, né, Zazie, Sterling, Chilwell, mas esses aí acho que eles vão dar um jeito no final da janela, mas fato é que Nkunku e Nicolas Jackson são ativos que eles querem vender por umas cifras mais significativas, conseguir mais dinheiro nessas negociações, mas está complicado, né? Ninguém está confiando num Nkunku para uma taxa transferência permanente, né? Querem um empréstimo para testar o jogador. E o Nicolas Jackson é um caso diferente, porque o Chelsea vale a ele muito mais do que ele realmente vale e ninguém está disposto a acertar essa taxa de transferência. Eu não acho que o Newcastle está disposto a isso, então o Chelsea está tendo um pouco de dificuldade para negociar eles, mas de qualquer jeito, o Aston Villa agora parece que pode mudar o caminho de ir atrás do Nicolas Jackson para ir atrás do francês, o que me parece algo muito sensato, principalmente porque você pode colocar o Morgan Rogers no lado esquerdo, um Nkunku de 10 e o Ollie Watkins de 10, né? Não, de 9, quer dizer, como centroavante. Então, eu acho que existe um caminho interessante aí, mas a dúvida que não quer calar é: o Nkunku estaria disposto a ir para o Aston Villa? Qual é o maior salário que o Aston Villa pode pagar a ele também? Eu imagino até que pague melhor do que o Leipzig, né? Mas, assim, eu não acho que vai pagar igual o Bayern. E eu acho que a entrada do Aston Villa, caso seja para uma contratação definitiva, ela é boa para o Chelsea, que pode obrigar outros clubes que estão interessados no atleta a fazer um movimento semelhante, né? Porque, assim, se quiserem realmente o Nkunku, vão ter que pagar por isso, né? E a meu ver, assim, né, é um jogador que tá levantando questionamento porque ele ficou muito tempo no banco na temporada passada, etc. Mas eu acho, assim, um exagero que está sendo feito na avaliação de janela para ele, porque o João Palhinha, que é um cara mais veterano que ele, que também foi extremamente subutilizado lá no Bayern de Munique, tá lá agora no Tottenham e tá jogando muito bem. A demonstração de um atleta que tem qualidade, mas tá no contexto errado. Para mim, essa é a questão do Nkunku. Eu não acho um jogador ruim. Eu acho, por exemplo, um cara com muito mais talento e qualidade que o Nicolas Jackson, bem mais comprovado também, pelo que já fez na Bundesliga. Eu não acho essa passagem no Chelsea um desastre, eu só acho que assim, deu azar em todos os aspectos possíveis, né? A questão dos técnicos, primeiro o Pochettino, que dava preferência ao Gallagher na função que era para ser de um Nkunku, de 10, e é claro o Maresca, que deu preferência ao Cole Palmer para ser o 10. Então, isso acabou complicando a vida do Nkunku, além obviamente das lesões que não o ajudaram em nada. Então assim, o Christopher Nkunku ele não deu sorte no Chelsea, mas os números dele não são tão ruins assim, e ele teve seus momentos ali de boa produção sim no clube, mas assim, ele precisa de sequência. Eu acho que o Aston Villa pode proporcionar isso a ele e proporciona a Europa League, né? E aí que é uma coisa, né? O Nkunku queria um time de Champions, mas a Europa League não é o fim do mundo, ainda mais com uma equipe que tem qualidade o suficiente para ganhar essa competição. Então, assim, a questão é, será que ele estaria disposto a ir para o Aston Villa? É um bom técnico que ele trabalharia, né? O Unai Emery, se não me engano, o Unai Emery é espanhol, né? Ou é francês. Agora me corrija se eu estiver errado, né? Mas a questão é um bom técnico. Eu acho que ele faz um bom trabalho no Aston Villa. Essa temporada começa dura para o clube, um empate e uma derrota, mas aí dá tempo para se recuperar. Só 2 rodadas de 38. E uma chegada como a do Nkunku pode ajudar muito, né? E se a gente for comparar, essa derrota da Aston Villa é muito menos preocupante que a do Leipzig, por exemplo, o Bayern de Munique. Então, assim, se Bayern de Munique, Leipzig quiserem contratar Nkunku, eles precisam fazer movimentações melhores do que um empréstimo. Eu acho que o Aston Villa deve estar tentando, quem sabe, uma contratação definitiva. Mas é aquela história, vai ter que pagar menos que o Jackson, mas possivelmente entre 35 e 40 milhões de libras. Eu acho que o Chelsea tem exagerado na avaliação. Eu acho que eles têm estendido a corda demais, né? Porque, assim, os negócios de Xavi Simons e Garnacho dependem da venda desses dois atletas, é o que tudo indica. Pelo menos a venda do Nkunku para viabilizar o Xavi Simons, pelo que o Fabrício Romano diz. Mas a questão estão esticando a corda demais e talvez chegue um ponto que, assim, os clubes vão esticar a corda contra o Chelsea para exigir apenas um empréstimo com opção de compra e não uma taxa de transferência. E aí obrigado o atleta a ficar mais 6 meses no clube. E aí pode abrir a janela até pro Xavi Simons acertar contra o clube, porque assim, ele tá tendo paciência, mas eu fico pensando, outros clubes podem aparecer, já apareceram interessados nele, já teve investida do Bayern, já teve investida do Tottenham, não é um jogador sem procura, e a demora, chega no deadline day, pode ser que ele desespere e vá para um clube que esteja disposto a contratá-lo de imediato. Então, vamos ver o que acontece. Eu acredito que o Chelsea já deve ter um acordo com o Leipzig, já tem um acordo com o jogador, mas eles precisam acelerar isso, né? Porque se ficar muito no limite, vira um problema. Com Enzo Fernandes, eles se beneficiavam de não ter concorrência, mas não é tanto o caso do Xavi Simons no momento, né?
E vai lembrar que até o último tweet do Fabrício Romano ele dá preferência, ele não chegou a falar, é apenas o Chelsea, como ele fala pro Alejandro Garnacho, que esse acordo que a maioria do torcida do Chelsea não se importa. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.